Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Santo Evangelho e ao canal Denis o Católico. Hoje, 5 de julho, a Igreja traz para a nossa reflexão o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versos do 14 ao 17, trazendo para nós a continuidade da reflexão de ontem, que Jesus chama Mateus e vai jantar na casa dele. E o Evangelho de hoje apresenta para nós os discípulos de São João Batista, que se aproximam de Jesus para fazer uma pergunta, baseado numa mentalidade que eles tinham ainda, por estarem, vamos dizer que, presos à antiga aliança, ao antigo regime. Veja, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então, eles cobraram isso de Jesus. Por que nós praticamos jejuns e vocês não? Lá no capítulo 7 do livro de Zacarias, é dito que, liturgicamente, se fazia alguns jejuns que eram prescritos pela lei de Deus. E o Senhor, lá no capítulo 7, versículo de Zacarias 7, versículo 4 e seguintes, vai dizer assim: o Senhor dos exércitos me dirigiu a palavra. Dize à gente do campo e aos sacerdotes: quando nestes 70 anos jejuavas e fazias luto, no 5º e no 7º mês, vós o fazias em minha honra? Quando comeis e bebeis, não o fazeis em proveito próprio? Então eles seguiam regras litúrgicas estabelecidas por Deus, claro, para a santificação do povo de Deus, porém eles faziam tudo aquilo em suas próprias honras. Até a guarda do sábado, o Senhor vai condenar, porque eles praticavam aquilo, ou seja, guardavam o sábado, não pelo Senhor, mas por eles mesmos, entendeu? Então, os discípulos de João Batista ainda estavam apegados ao antigo regime, à antiga aliança, e ver surgir diante de seus olhos a nova aliança, só que eles ainda não percebem, eles não se dão conta que é a nova aliança, e por isso eles perguntam: nós jejuamos, como manda a lei. Os fariseus também jejuam como manda a lei. E por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus vai fazer a comparação, do noivo estando na festa de casamento. Eles estavam ainda no luto, da antiga aliança, podemos assim dizer. Eles ainda estavam no luto, ou seja, na sombra, que era a antiga aliança, equiparada ou comparada à nova aliança, e não conseguiram ver a festa que acabara de começar. Podemos dizer que o princípio da boda do Cordeiro já se iniciou com a chegada de Cristo, com a encarnação de Cristo. E aí Jesus vai dizer, no versículo 15, disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão. E aí Jesus já vai falar, apresentar, fazer vamos dizer assim, um anúncio da sua morte e da sua ressurreição. Aí Jesus vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Por quê? Porque o Senhor Jesus não estará, entre aspas, quando eu digo não estará, pelo menos fisicamente, com os discípulos. E aí sim os discípulos jejuarão. E Jesus vai dizer para os discípulos de João Batista, que ainda estavam apegados à antiga lei, que eles precisariam se desapegar dela e receber uma nova lei. E não querer pegar a nova lei, a nova aliança em Cristo, e enxertá-la como remendo na antiga aliança. Jesus diz assim: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Então Jesus estava dizendo exatamente que a nova aliança não poderia ser um remendo para a antiga aliança. Então não se poderia pegar uma roupa nova ou um pedaço de tecido novo para remendar a antiga aliança, que não foi suficiente para a salvação da raça humana, que não foi eficaz para a salvação da raça humana. A nova aliança, feita no sangue de Cristo, pelo único e eterno sacrifício de Jesus Cristo, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 10, é o pano novo, a aliança nova,
que traz salvação. E ela não pode ser pano, tecido para remendar a antiga aliança. E Jesus ainda dá outro exemplo, né? Ele vai dizer: também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservarão. Então, o coração de vocês ainda está apegado à antiga aliança. E isso entrou na igreja, minha gente. Os judaizantes, que trouxeram muito problema para a igreja, principalmente para Paulo, dizia que o homem precisaria praticar as leis de Moisés para ser salvo, principalmente a circuncisão. E Paulo e toda a igreja vai dizer que não é necessário mais isso. E por quê? Porque a nova aliança, ou seja, o vinho novo, tem que ser colocado em odres novos, ou seja, em coração novo. Peçamos ao Senhor a graça de termos o nosso coração não como um odre velho, mas como um odre novo. Porque se estivermos apegados à antiga lei como um odre velho, como os judaizantes protestantes nos dias de hoje, quando o vinho novo cai no coração, esse odre velho se arrebenta. E é por isso que nós estamos vendo aí, né, tantos protestantes querendo ressuscitar prática judaica e trazer para dentro do cristianismo, coisa que a igreja já combateu desde os primeiros séculos, desde os apóstolos. Odres novos devem receber o vinho novo, e vinho novo deve ser colocado em odres novos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém.